Sejam todos bem-vindos ao podcast, um novo podcast do mercado imobiliário. A gente vai misturar mercado imobiliário e o marketing digital. Eu sou a Aline Lucena, sou jornalista, social media expert no mercado imobiliário também. Esse aqui é meu querido William Fradique. Olá, tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast e quero agradecer, pela presença de vocês. Um projeto aí iniciado comigo, com a Aline, várias ideias, e a gente acabou que chegou no consenso que a gente tinha que fazer o nosso podcast. E não podíamos deixar de trazer o nosso primeiro convidado, tinha que ser ele, né? Então quero apresentar para todo mundo, quem não conhece, a maioria, a grande parte, tenho certeza que já conhece, professor Tarcísio. Seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez por estar nos acolhendo e atendendo nosso pedido. Muito feliz de estar aqui, estar podendo falar com essa galera toda aí. Você sabe que todo convite que é para falar para o mercado imobiliário, eu sou muito grato e participo de muito bom gosto. Agradecer a Aline aí pelo convite, já sabia que ela seguia, já me conhecia. Então, para mim é muito importante estar podendo falar com as pessoas e estar sempre esclarecendo, né, Fradique? Tu falou aí que todo mundo já me conhece, mas toda vez que eu participo de algum lugar, cara, eu escutei tua história e vi que eu não sabia disso. Eu não sabia daquilo. Então tem sempre algo, e tem um monte de coisa nova aí que a gente vai falar aqui, né? Exatamente. Do que eu tô tocando agora. E 2023 tô com uma pegada totalmente diferente. Começar o ano com alguns projetos muito mais focado e entendendo melhor e, claro, contribuindo para o mercado imobiliário, né? Que é a minha grande sacada, é o meu grande propósito. Exatamente. Eu confesso que eu iria começar com uma pergunta, tá bem aqui, mas eu vou mudar, porque eu achei... Eu odeio o protocolo. Pronto. Eu achei interessante que você falou sobre a sua história. E eu queria que você falasse um pouquinho. Quem é você? Porque você acabou de dizer... As pessoas perguntam quem é o professor Tarcísio, te conhece até pelo nome e tal. Mas e aí? Você é de onde? Onde você surgiu? Como você começou no mercado imobiliário? Eu que vi. Eu comecei no mercado imobiliário porque, como 80%, já tinha feito isso há algum tempo, 80% das pessoas começam sem oportunidade. Então, eu olhei lá, há 16 anos atrás, vi que o mercado imobiliário, ele recebe muitas pessoas e não tem um determinado filtro. E como eu estava cansado do mercado e tentar mandar currículo, tentar querer estágio, eu tinha feito curso de Direito e não tinha tido oportunidade. Não me identifiquei um pouco com o curso e aí vi que era muito engessado, tinha estagiado, mas não gostava muito da área, percebia que era muito lobby e nenhum problema com os advogados, mas não era minha praia. E aí eu comecei a estagiar, fui lá para Paulo Miranda. E aí comecei como na imobiliária muito famosa aqui em Pernambuco, né? Também comecei lá. 50 anos atrás. E aí eu comecei a fazer, ser captador. Depois que fui captador, fui gerente de locação. E aí depois que fui ser gerente de locação, começou o PCVA. Quando começou o PCVA, o antigo Minha Casa Minha Vida, que agora volta, vai mudar, né? Voltou. O antigo PCVA que agora é o Minha Casa novo Minha PCVA. Vida. E aí eu comecei porque tinha muito a ver, documentação, entregar, tinha um pouquinho do direito ali. E precisava de um processo. Então eu gostava muito da parte processual, das etapas, sempre fui muito ligado a isso. E aí comecei no PCVA, saí de lá, fui para Central, fui ser coordenador de um produto da Pernambuco Construtora, que a gente teve o maior sucesso na época, e foi o São Lourenço e o Pernambuco. A gente vendeu 300 unidades. Reserva. A gente vendeu 300 unidades, o negócio foi um estouro. E aí eu adorei, né, essa questão do mercado imobiliário. Em seguida, eu fui convidado para trabalhar na MRV. E aí passei 3, 4 anos na MRV, o tempo que eu passei. E nesse tempo da MRV, por entender tanto do processo, eu comecei a orientar pessoas. E aí eu recebi o convite da escola, eu fiz a formação, que era o Interface, que hoje eu sou diretor. E aí foi muito massa, porque quando eu comecei a ensinar, eu fugi a minha vida inteira de ensinar, incrível, né? Mas ensinar é algo que me motiva muito, muito mesmo. Eu
Hoje trabalho em todas as frentes que eu trabalho. A que me dá menos dinheiro é ensinar e é a que eu mais amo. Não sei como é que é isso. Mas é algo da minha família. Minha irmã é professora, meus tios são professores. Todo professor chora. Mas aí é algo que convida a gente à transformação. Então, eu acho que quando o propósito mexe, não é mais dinheiro, não é dinheiro, é o propósito, é o que transforma. Exato. E aí, Aline, É. eu começo a ganhar dinheiro porque eu consigo tocar as pessoas. Isso. Então, hoje tudo que eu conquistei foi por conta de sala de aula e por conta do meu negócio no mercado imobiliário. Se alguém perguntar para mim hoje quem sou eu no mercado imobiliário, eu sempre digo que eu sou um agente facilitador do mercado imobiliário, seja para servir os corretores. Então eu fomento conteúdo, formação, qualificação. Quando eu vejo um conteúdo relevante, eu quero trazer para o mercado imobiliário, eu quero transformar. E hoje eu tenho 2 facilitadores para mim, né? Meus 2 facilitadores, as 2 empresas que eu toco, todas 2 levam conhecimento para o mercado imobiliário. Então, para mim, como se eu tivesse chegado onde eu quisesse. Hoje, eu tenho 2 super ferramentas e o desafio é cada vez maior de conseguir impulsionar isso, porque aí, Aline, vocês que sabem do mercado imobiliário, a dificuldade é a gente fazer com que as pessoas entendam que é importantíssimo o conhecimento do mercado imobiliário. Então, aí esse meu desafio Eu se vinha até renova. comentando com ele no carro que o processo, a gente tá falando sobre o processo de financiamento e tal, enfim. Eu disse, é o seguinte, o processo de financiamento é um processo. Então, se ele não, porque é muito difícil, porque às vezes toda hora vem surgindo alguns pontos, né? Novos. Só que eu falei, eu não acho difícil não. Porque quem domina o processo inteiro, quando surge um ponto a ser trocado, você vai lá e troca esse ponto e pronto. Em cima já Agora, se você não sabe, o corretor que não estuda, o corretor que não lê as pequenas linhas, né? Ele vai sempre achar difícil, né? Então, eu acho que é isso mesmo. O conhecimento vem a partir de uma base. E essa base que você está tendo, ela se comunica com o que você já sabe, com as suas crenças, com o que você aprendeu, com o que você enxerga de importante. Todas as vezes que eu vou falar sobre conteúdo, amanhã eu tenho um treinamento, uma imersão, vou estar falando com 50 corretores lá, e a primeira coisa que eu faço é ter a mente treinável. É você entender que você não sabe de nada. Esse evento que agora a gente acabou de compartilhar é agora, janeiro. Então eu fico naquela. O que eu vou aprender em janeiro? Qual congresso? Qual treinamento eu participo? O que é que vai ter em fevereiro do mercado? O que é que vai ter em março? Sabe? Para que nesse primeiro trimestre eu consiga evoluir e absorver conhecimento. Eu acredito muito, sabe, Aline Fradique? E a transformação só acontece a partir da inquietação. Eu tenho que estar muito inquieto. Eu não sei de nada. Eu sou muito fraco no Minha Casa Minha Vida. Eu sou muito fraco no atendimento. Quando você começa a se achar muito foda ali, para cá. Perde. Você perde. Porque eu sei. Porque eu vendi um loteamento todo. Eu fiz o treinamento do loteamento e o loteamento foi um sucesso. Não foi. Porque em cada cidade é uma tipicidade. Cada pessoa é um mundo. Então eu preciso treinar e aprender também sobre pessoas, sobre produto, sobre os novos e as novas tendências. Exato. Né? Pegando aí um pouco do gancho, né? Me fala aí, pra tu, qual a grande mudança o marketing digital trouxe pra dentro do mercado imobiliário? Tu consegue enxergar assim uma... Não, eu consigo enxergar claramente que a grande mudança ou contribuição, que a gente possa dizer, do mercado do marketing para o mercado imobiliário é a facilidade da informação. Então, hoje é muito fácil o cara entender sobre imóveis. E esse entendimento, esse conhecimento do cliente fez com que os corretores começassem a ter como base o estudo. Mas não foi porque eles viram que era importante. É porque eles precisavam debater com os clientes. Então, a maior contribuição do marketing digital, o marketing moderno, para o mercado imobiliário foi provocar
as pessoas a estarem preparadas para atender seus clientes. Por quê? Porque a oferta de conteúdo é muito grande, então todo mundo sabe como é que financia, como é que compra imóvel, o que é evolução de obra, o que é crédito Tem associativo. até um meme, né, nesse negócio de evolução de obra, porque quando o cliente pergunta o que é evolução de obra, o corretor para. Isso. Trava, né? Trava. Pronto, então tudo isso ficou muito fácil do corretor ter que vencer essa objeção e com habilidade, porque o cliente não dá mais para esconder, não dá para dizer determinadas coisas na hora de assinar o contrato. Não dá mais. Exato. Porque o cara já chega com tudo e bombardeia em cima de você, então você tem que ter muito conhecimento. E qual a rentabilidade desse imóvel? Falando do médio e alto padrão. Né? E se eu alugar? E se eu colocar no pool? E como é que é? E rentabiliza quanto para mim? E em patrimônio, como é que vai ter? Então, o marketing trouxe uma preparação, uma oferta de conteúdo muito boa para os clientes e fizeram com que naturalmente os corretores se preparassem. Eu acompanho isso há 16 anos, então eu tenho muito cuidado com o corretor, e é o que me sustenta, é o que sustenta a minha família. Eu tenho muito carinho com a classe dos corretores, mas eu sei que ainda estamos muito primitivos com relação ao conhecimento. Eu sei que é muito negligenciado. E o pior, né, Aline e Fradique? A turma chega dizendo que é caro estudar. Poxa, uma quantidade de conteúdo que a gente tem aí. Porque, lembra que você falou do... Tava tendo bate-papo antes aí, surgiu esse comentário aqui. Você falou que você investiu X valor num curso. Sim. E esse curso mudou sua vida. Isso. É isso que eles não conseguem enxergar, Não. entendeu? Cara, às vezes é, sei lá, R$100. Não, R$100 é muito. R$50, ó, um Isso. curso aqui de R$50. Isso. Não tenho não, pagar não tenho dinheiro. Esse curso de R$50, vou te contar uma história que eu lembrei agora. É esse curso aqui. R$59,90. Não, é R$59,90. Pausa por merchan. Pausa pro mexendo. Caiu agora aqui. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Que eu acabei lembrando disso. Eu mudei minha vida, enfim, eu era vendedora, vou mudar minha vida. Mudei. Eu comprei um curso pra fazer Reels. Eu comprei esse curso por R$89. R$89. Eu aprendi a fazer Reels. Na outra semana eu comprava R$150. Reels. Pagou o curso todinho, ainda deu lucro. Até hoje eu faço. Até hoje eu Com o utilizo conhecimento daquele curso. de R$89. Isso faz 2 anos, tá? Vê. Se eu tivesse achado caro, é isso. A galera não enxerga. Não, a transformação. Exatamente. Não enxerga que vai Ou, evoluir. Né? ou espera todo mundo fazer, aí deu certo pra todo mundo, aí o cara vai lá e começa a fazer porque todo mundo tá fazendo. Pegando esse gancho que a gente acabou de falar agora, o corretor mais ativo na rede social, nas redes sociais, ele vende mais e bate mais metas, ou isso é meio balela, tem nicho pra tudo, não é todo mundo que vai pra rede social, como é que tu enxerga isso? Tem uma máxima aí, Fradique, e quando eu tô fazendo a imersão e a rotina extraordinária, eu digo muito pros corretores: você não é obrigado a ser o expert em redes sociais. Não é. Mas você é obrigado a estar lá e ter alguém que faça por você. Então, eu não sou expert em um monte de coisa na minha vida. Mas se eu quiser me posicionar como referência no mercado imobiliário, eu vou ter que ter alguém do financeiro top. Eu vou ter que ter alguém de conteudista top. Eu vou ter que ter copy top. Eu vou ter que ter artes top, né? Pagar por isso. E ter profissionais para fazer esses criativos. Então, é muito comunicação, sabe, Fradique? Eu acho que o corretor tem que se preocupar em comunicar quem ele é. Então, se ele está se comunicando de maneira moderna, de maneira clara, de maneira transparente, ele terá sucesso. E eu escuto muito, todo mundo que é muito envolvido no meio do marketing e tal, das redes sociais, eles falam a mesma coisa. Só começa. Só grava. Começa, faz. Deu errado, faz de novo. E vai fazendo, só faz. Constância, né? Todo o processo de rotina, de resultado, ele passa por uma constância. Qualquer um. Exercício físico, produção, avião, piloto de avião.
Como é que contempla o resultado dele? Por horas de voo. O corretor, por venda, por resultado, por estar nos plantões, por entender, por ter fechado, por ter ido para a mesa. Então, a gente esquece e tem que botar a mão na massa, sabe? Então, é muito falado, rede social, tem que ter referência, fazer, mas não esqueçam que colocar a mão na massa, ficar escutando como o Fradique atende, como é que a Aline faz, como é que aquele corretor que tem muita referência faz e atende, como é que ele se comporta, como é que ele faz na frente do cliente. Deixa eu anotar. Qual o conhecimento que eu preciso ter? O que é que eu preciso absorver de novo? Eita, eu tô tão fraco em rede social. Deixa eu entender melhor sobre rede social. Deixa eu entender melhor sobre técnicas de negociação. Se você perceber, temos mais de 100 tipos de técnicas de negociação. Ancoragem, gatilho mental, recuo. E eu vejo muitos corretores, eu tenho os meus resultados, professor. Eu não preciso participar de treinamento nenhum. Mas não é o meu, não, que eu quero cravar, não. Eu quero que ele tenha essa consciência de que ele não sabe. Como eu não sei sobre um monte de aspectos. E às vezes, assim, ele até pode realizar vendas, ele inconscientemente, ele utiliza gatilhos mentais, ele utiliza técnicas que já são aplicadas, mas ele não tem consciência disso. Não tem não. E que se ele tivesse consciência, ele iria vender muito mais. É isso. É aí que a gente começa a ganhar jogo. Quando a gente entende quem somos, quais são as minhas limitações, e dentro dessas limitações eu começo a trabalhar e a entender. Então, eu digo muito isso na imersão, no meu treinamento, que é o principal, que é a rotina extraordinária, que eu tenho que matar o meu eu. Qual é o meu eu? Impaciente, irritado, nervoso. E qual é o meu estratégico? Confiante, claro e paciente. Então tem algumas características minhas que elas não conseguem ter resultado. E são minhas. Quando eu entendo elas, eu começo a trabalhar em cima do meu estratégico. E aí eu consigo ter resultados extraordinários. Porque não é o que você sabe fazer, é o que você entende como produtividade. E se você pensar um pouquinho, toda produtividade, qualquer esfera, toda, passa por esforço. Toda. Eu sigo um cara no Instagram, que ele tá aprendendo a jogar tênis. E aí ele fala, aqui todos os alunos jogam 1 hora, eu jogo 1h30. Aí ele diz, né, eles são perfeitos. Eles têm mais facilidade de aprender do que eu. Eu não consigo. O que é que eu fiz? Botei mais meia hora no meu plano. Porque eu vou ter que me esforçar mais. Ele tem consciência disso. Tem coisa que a gente não sabe fazer. Cristiano Ronaldo e Messi. Que a gente não sabe fazer. Sim. Então, nessas coisas que você precisa melhor, você precisa dar um gás maior. Então, se eu não sou bom em, sei lá, gravar stories, grava mais stories. Não é que você tem que parar de fazer. Não. Se você não é bom nisso, você tem que fazer mais isso. E aí, gravar. Eu lembro que a gente falou dessa situação no outro podcast. Que às vezes tem um corretor, ele é muito... Não utiliza tantas redes sociais, por exemplo, às vezes é um senhor, uma senhora, alguma coisa. E o gerente, ele, por perceber isso, ele já coloca esse corretor na ligação. Ele já vai tirar, ele deveria estimular ele desestimular. Ele já deveria ser um insight. Por quê? Claro. Sei lá, um corretor de terceira idade. Ele sabe das dores de uma pessoa com terceira idade de comprar um imóvel, por exemplo. Então, o dono de imobiliária, construtora, poderia pensar, né? Parente, pegava esse cara, pagava até o curso dele, porque vai vir lucros daí, né? Eu sempre recomendo que quando a gente entende uma dificuldade, e eu tenho algumas dificuldades, inúmeras dificuldades, e todas as vezes que eu vejo uma dificuldade, eu quero destruir ela. Isso é muito forte, sabe? E todas as vezes que eu vejo dos meus filhos, eu estou educando, que eu vejo próximo, eu tento destruir. E é a partir daí que a gente evolui. Imagine você, se todas as vezes, enquanto profissional, eu me preocupar só com o que eu gosto de fazer. E veja como o mercado geral, ele romantiza as coisas. Não é? Ele romantiza. Então, faça o que se você está bem,
Primeiro você tem que se sentir bem com o que você faz. Primeiro você tem que amar o que você faz. E minha gente, Não é assim. eu não amo dar aula. Eu não amo dar aula. Dar aula é um saco. Né? Eu não amo dar aula. Eu não amo dar treinamento. Eu pego o avião, eu ia de ônibus pra Fortaleza, vou de ônibus, passo a madrugada toda viajando. O cara vai dizer que gosta disso. Que ama. Não gosta. Que ama, não. Mas o que é que eu gosto? Da transformação que isso Exato. faz na vida das pessoas. Do feedback, do dinheiro, do que o dinheiro proporciona. Então, eu fico muito preocupado quando o cara faz logo o início do processo da corretagem e eu tiro logo o romantismo, sabe? É. Eu tiro logo a toalha e digo, amigo, tu vai ter que trabalhar. Agora, o que tu quer ter? Ele diz, professor, eu tô querendo uma moto nova. Eu disse, quanto é a moto que tu quer? Ele disse, 18 mil. Eu disse, tu pode comprar uma de 30. Fazendo isso. Eu acredito muito que a rotina extraordinária, ela só se desenvolve se tiver um objetivo bem claro. Porque todos os dias, quando eu acordo com preguiça, eu acordo com Covid todo dia, né? Você sabia? Todo dia eu acordo com Covid. Tô com o Cansado. corpo mole. Covid. Todo dia, minha gente. A cama quer me agarrar. Eu não sei se vocês são assim. Porque tem gente que acorda, né? Instigado, dizendo que vai Tem fazer. dia que eu acordo, mas tem dia que eu acordo exatamente assim. Não tem? O negócio lá empreendendo, eu fico Pronto. na mesma hora. E é incrível como sua mente quer que você fique ali. Sim. Aí você tá ali daqui a pouco, meu Deus, eu vou ficar aqui. Mas sabe o Não. que é que vai fazer, Aline? Você levantar e se instigar o resultado. O resultado. Só tem uma finalidade que faz você acordar. Eita, eu tô com um sonho de fazer isso. E eu indo pra Recife hoje, eu saindo de Caruaru, pegando aquele trânsito, eu fazendo esse evento, isso vai produzir. Eu escutei uma coisa muito legal numa palestra que eu achei massa. Muitos palestrantes não assistem outras palestras, né? Que acham que já sabe de tudo. Mas aí eu assisto muita palestra. Teve um cara, Bruno, lá de Natal, ele disse uma coisa muito legal, que comunica muito. Eu gosto da analogia, da referência. É como se eu tivesse agora precisando dar um beijo na bochecha de Fradique. Todo movimento que eu fizer em direção a Fradique, eu tô no meu objetivo. Todo movimento que eu faço contrário a encostar na bochecha de Fradique é de chocar. Então, todas as vezes quando eu acordo e tô com o corpo mole e tô cansado e digo, amor, hoje eu acho que eu não vou para Recife, não. Vou ficar aqui, vou cancelar. Eu penso no objetivo. Qual é o meu objetivo? Encostar, chegar na bochecha de Fradique. Então, quando você tem um objetivo claro, real, fica muito mais fácil de você acordar todos os dias para entregar o seu extraordinário. Na mentalidade, eu começo o treinamento, eu digo muito isso. O que é que você quer? Se você quer comprar um carro, se você quer comprar uma casa, eu vou te dar o passo a passo de como você consegue e que ferramenta para você percorrer esse caminho. Porque eu já tratei com mais de 200 corretores fazendo esse trabalho de mentoria individual. Então eu sei o que é que você precisa fazer. O que é que você precisa vencer para você conseguir essa finalidade. Então é muito real isso, sabe? É muito claro. Tem às vezes eu falo, eu tô estudando, enfim, o Fórmula do Lançamento, né? O 7 3 em 7 e tal, pronto. Que na verdade não é de Érico, né? Não sei se você sabe. Né? Ele já é um aluno do cara. Acho que é John Walker, é o nome dele. E todas as vezes que eu falo sobre o 6 em 7 com alguém, as pessoas parecem que elas falam, isso não é verdade. E é verdade. Por quê? Transformação. É você acreditar que você vai chegar ali e outra coisa, você fazer o processo direito também, né? Porque não é só acreditar. Eu vou acreditar aqui, mas eu não estudo. Eu vou acreditar, mas eu não saio de casa. Eu vou acreditar, mas eu não ligo pro cliente, por exemplo. Não é só acreditar, não. Você tem que acreditar, sim, essencialmente, e depois você tem que correr atrás daquilo, né? Mas eu acho, Aline Fradique, que tudo isso está ligado ao romantismo. Primeiro, descrença, né? Então ele já descredibiliza. Érico Rocha. Esses caras americanos. Isso aqui não funciona. Porque o nosso corpo, ele foi concebido para economizar energia. Exatamente. Então é muito mais fácil desistir do que insistir. É muito mais prazeroso para mim, né? Comer uma pizza
do que ter que fazer o exercício, do que me alimentar melhor. É claro que isso é mais prazeroso. Toda vez quando eu digo que o cara vendeu 1 milhão em 1 minuto, aí... Pronto, pois é. Ninguém acredita. Mas por Ninguém quê? acredita. Porque é mais fácil descredibilizar Exato. do que acreditar. Quando eu digo pro cara, eu tenho um mentorando meu que vende 20 milhões por ano. Cara, primeiro, quem é o cara? Qual é o Instagram dele? Deixa eu olhar. Aí ele vai pegar o Ele vai Instagram. fazer a avaliação. Isso ele vai pegar o critério, mas ele não fez. Ele não tem resultado de porra. Ele não tá vendendo 1 milhão. Ele não tem resultado pra avaliar. Não. Ele não vendeu 1 milhão. Mas ele. O professor tá dizendo aqui que esse cara não. O carro dele não tá compatível com o. Exato. Tem muito isso no mercado imobiliário. Então ele vai tem buscando isso. elementos para descredibilizar e não para credibilizar. Então veja. Eu fui obrigado a trocar de carro. Pô. Olha aí. Luana não disse isso não, tu Luana. tem que trocar de carro, Frederico. Tu tem que ter um carro de chegada. Chegar. Eu já escutei tanto isso, Assim, sabia? não, Juro mesmo. E não é outros nichos também. Outros nichos também. Ó, tu falou sobre que o nosso cérebro é programado pra gente economizar energia, né? E é verdade mesmo. Inclusive, a técnica de vendas, se a gente puxar o storytelling, é justamente isso. Total. Por quê? Se eu for falar assim pro cliente, tenho isso aqui pra te vender tal, é XXX. Ou então, posso conversar com você, o cliente, e vai me vender coisa. Automaticamente, nosso cérebro trava. Acontece Ele comigo. ele já acha que você vai vender, ele trava, ele não quer escutar mais sua história. Okay. Agora, quando você vem contar uma história, utilizando storytelling, não sei o quê, o nosso cérebro, ele relaxa. Porque a gente entende que aquilo ali é uma história e a gente gosta de ouvir história. O cérebro entende que a gente vai gastar menos energia, ele para e escuta. Contextualizado, né? Exato. Aí você tem a oportunidade de vender. Só que o corretor tem preguiça de fazer isso. Ah, o corretor é preguiçoso. Ele tem preguiça de fazer Esse é o próximo o curso, vai ser contexto. sobre tirar a preguiça do corretor de imóvel. Olha aí. Mas o Rotina faz isso, viu? O Rotina faz isso. O cara sai com sangue no olho pra querer fazer acontecer. E o nosso patrocinador aí, ó, MB. MB, Como olha foi que aí. nasceu? Como foi que nasceu a ideia do MB? Cara, deixa eu te contar aí, Miss Aline e o MB Summit, eu tenho um carinho tão grande por esse negócio. Que eu fui convidado, vê que legal. O MB Summit já existia, já tinha um ano. E ele tá em 17 o ano passado. Tava em 17 cidades. Hoje ele tá em 13. A gente, por estratégia, cortou algumas cidades que eram menores. E aí a gente percorre o Brasil todo, né? Meu sócio, Matheus Brilhante, iniciou e teve a ideia do MB Summit, que é um evento. Todas as vezes, Aline, que alguém fala de evento pra mim, as pessoas acham que eu sou concorrente de outro evento. Cara, Fradique foi ano passado, não foi, Fradique? Não, né? Passando, não. O MB Summit é um evento totalmente diferente de qualquer outro Não, eu evento. fui assistir. Então, assistindo, né, tu viu? Fui assistir. É totalmente diferente porque ele não dá palco pra palestrante, não. O único palestrante que tem lá é eu e Matheus Brilhante e Apolo, que é de Fortaleza, que vai estar lá. O que eu entendi nisso? Nesses 16 anos, o que eu foco única e exclusivamente no MB Summit, e não é desmerecendo não, que não é palestrante, entendam bem isso. Essas pessoas que estão no palco e ali palestrando, elas têm vivência local. Então eu quero pegar alguém que tem referência local, regional e possa inspirar pessoas que estão ali trabalhando em Recife, trabalhando em Fortaleza. Eu não quero pegar o cara de Fortaleza e trazer para cá e dizer que a técnica dele deu certo. E aí o que é que eu mais vejo acontecer? 3 grandes coisas. Primeiro, network. Todo congresso faz isso. A gente tava conversando sobre isso. Então, é muito legal. Eu mando minha equipe para lá, Fradique, e minha equipe tá conversando com outro. Eita, Fradique faz isso. Fradique senta com a gente. A Aline fala sempre sobre rede social. Oxente, na minha imobiliária não tem isso não. Quer saber? Eu vou Você trabalhar consegue com enxergar o que está acontecendo em outras imobiliárias. e valoriza a sua. Ou desvaloriza, você Porque melhora. você acha que tá no certo. Isso. Né? Isso. Tô vendendo X, Isso. tá ótimo pra mim. Aí você chega lá num evento desse e descobre que a galera tá vendendo 2X, fazendo uma coisa que você nem imaginava. E vê que show. Tem gente que vai pro evento, você tem uma equipe. Sua equipe tem 15 pessoas, certo? Sua imobiliária é pequena. A minha pergunta é, o cara de outra imobiliária,
o cara de Garanhuns, o cara de outra cidade, o cara que teve uma técnica que deu certo, ele vai parar para lhe explicar em 20 minutos a técnica que deu certo? Não vai. Só no MB Summit vai fazer com que técnicas de pessoas locais sejam compartilhadas no palco e os corretores que ali estão, e aí tem um perigo muito grande. Eu sempre recomendo, se você tiver o campeão da sua equipe e você não estimula que ele rode em outros locais, pra ele ver que ele não é grande, o tanto quanto a gaiola que você tem, você não vai fazer com que ele voe mais alto. Então o cara tá vendendo 5, e eu escutei uma vez na palestra, o cara disse, professor, massa suas técnicas, mas eu já vendo bem. Eu disse, quanto é que você vende, filho? Eu vendo 5 todo mês. Eu disse, vende 5, né? É porque eu falo para pessoas que vendem 12, 15, batem recorde e querem o extraordinário. Infelizmente, você tá satisfeito com o seu resultado? O rotina extraordinária não é para você. O rotina extraordinária é para quem quer fazer mais, para quem tá inquieto, para quem eu tenho que parar para estudar e dizer, eu tenho que desenvolver esse cara mais. Peraí, eu não entendo esse negócio dele não. Deixa eu ver que forma a gente pode. O cara tem que entender isso. Só os inquietos se tornam extraordinários. Aquele que está satisfeito com o seu resultado, seja da imobiliária, vende 2, vende 3, vende 5, e às vezes o cara é o campeão da equipe dele. E o que é que vai acontecer? Zona de conforto. Eu sou o campeão da minha equipe. Meu gerente só me elogia. Eu seguro a meta nas costas. O cuidado que se deve ter com os elogios, né? Não, eu até acho que deve ser muito bem trabalhado os elogios, mas é porque você precisa olhar e enxergar outros cenários. Eu participo do mercado imobiliário do Ceará e o que eu mais falo, Fradique, é a união que eles têm. É o ponto, Aline, do cara passar aqui de frente, tô aqui na DR Imóveis, meus amigos, meus irmãos, o cara tem outra imobiliária também. E aqui não, se o cara sentar com o Fradique, o cara não está querendo ir. Tarcísio é da Nogueira que tá conversando com o Fradique, que é da Paulo Miranda que tá conversando... Eu já ouvi história, tipo, sei lá, a gente tá no shopping conversando, passou um cara e já liga pro outro cara, Tarcísio tá com o Fradique. Tarcísio tá conversando com o Fradique. Se liga, e eu acho que, minha gente, bora esquecer isso aí, bicho. Vamos esquecer isso, porque isso é cenário de comportamento de mercado primitivo, jurássico, né? Pedra lascada. Pô, não pode, pô. A gente tem que se sentar, conversar. Eu ver o que é que tu tá utilizando, tu dizer pra mim o que é que tá utilizando. Exatamente. E, bicho, eu fiz isso aí, tive um prejuízo da porra. Faço não, meu irmão. Isso é jogo aberto. Porque se o cara não quer fazer negócio com a empresa de Fradique, ele quer fazer com a de Aline, que ele faz com a de Tarcísio, e tudo certo, velho. Eu preciso entender isso. Acho que quando a gente enxerga que o mercado ele é composto de parceiros e não de concorrentes, o cenário fica muito diferente. Eu acho que a gente consegue somar, de fato, contribuir com o mercado, como todo mundo, né? Consegue contribuir. Mudando aqui o time do assunto. Vamos falar de tecnologia experts avançada agora. Você já ouviu falar dos corretores que estão se especializando no metaverso? Sim. Você acha que esse é o futuro? Ou tá muito cedo? Ou é bom só estudar um pouquinho pra ver o que é? Fradique, vê. Eu já tenho o meu... Como é? Eu já tenho o meu... Não, ele tem uma... Eu comprei um NFT. Já tenho um NFT. Que massa, que massa. Parece contigo. Tá? Vou te mostrar depois. Então você fez diferente, botou ele mais escuro do que ele é. Mas vê, já tem imobiliárias, né? 100%. Acho que a Lopes, né? A Lopes tá dentro. Tem uma... Eu tava olhando hoje, quando tu me falou, e eu tava olhando hoje, então a imobiliária 100% no metaverso. E eu vejo muito que os cenários tecnológicos, metaverso, a condição nova hoje de comunicação, as próprias ferramentas de divulgação, elas têm que ser a base, claramente, de inquietação. Mais uma vez eu volto para essa palavra. Então, se eu não sei o que está acontecendo na frente, é quase que impossível de eu me modernizar. Então, é bom, esse é como o William falou, né? Muitos corretores, eles esperam acontecer. Pronto, total. Aí quem se destaca é quem, acredita e vai. Isso é na frente.
Tem um. Estuda, Eu não entende? sabia nada, não sabia como é que comprava, como é que fazia. Eu achei um cara que ele tava doando, eu disse, oxi, É você. cara Eu não mesmo. sei nem porque eu preciso, não quero. Quanto é pra doação? Aí X eu fiz a doação, entrei, baixei 4 aplicativos. Mas quando eu comprei, eu disse, eu tenho um NFT. Sai espalhando pra todo mundo. Queria postar ali em calma, agora não. Tinha gente que nem sabia o que era, mas Eu tenho. Uma coisa que eu lembrei agora. Não sei se eu te falei isso, mas a Pernambuco Construtora, ela fez um lançamento, acho que em Carneiros. Foi. E quem comprou o apartamento lá, Ganhou o um flat, NFT. ganhou NFT, sabia? que massa. Juro. Não. É. Quando foi? Aí ele fez É um produto em Carneiros Aqui no Carneiro, de mais ou menos 300 mil nessa faixa. Aí o que acontece? Quem comprou ganhou. Eles fizeram o seguinte: contrataram Bruno Lima, aquele fotógrafo Sim, bem arretado bem daqui. fraquinho. Bruno, né? Bem arretado. Ele foi lá, fez umas fotos e tal. Eles transformaram as fotos em NFTs. Que negócio. E aí, quem comprou o flat, apartamento, não sei como é que chama, Um flat. e aí ganhava um NFT. Cada pessoa que comprava ganhava um NFT. Aí, beleza. Eu vi a reportagem, muita gente não sabia nem o que era NFT, né? Só que o que acontece? O NFT, ele vem também para fazer com que você seja uma célula de pertencimento. Sim, claro. Então, uma comunidade. Exatamente. Só vai participar de determinados eventos quem tem esse Quem tem NFT. esse NFT. Exato. Veio o negócio ficar. Super exclusivo. Exato. Exclusivo. Aí Senso de já escassez. estavam marcando coisas e de encontros com essas pessoas que compraram Sim. esses produtos para cada um mostrar seu NFT e tal. Só vai participar quem tem o NFT. É uma nova comunidade. Exatamente. E aí, bombou, né? É muito top. Eu fiquei viajando, eu gostei valendo mesmo do NFT. E Eu vi tô lá com os aplicativos, tudinho, mexo. E tem uma comunicação diferente aí que a gente tá esquecendo. Essas pessoas que têm 12, 13 anos, meus filhos, por exemplo, que são mais atentos a esse mundo, eles começam a influenciar de maneira mais forte. O pai, né? E eles daqui a pouco estão comprando também. Exato. Então, o que é que a gente vai criando? Né? Como é que eu me comunico com essas pessoas? Se eu não sei o mínimo que seja. Eu enxergo que esses adolescentes, crianças e adolescentes de games hoje, daqui a pouco a gente tá. Quer dizer, já existem muitos milionários, bilionários, Sim, né? sim. Mas eles que são o futuro, cara. Sim. Por quê? Porque dentro do metaverso eles têm muito mais facilidade por conta do gamer. Então acabou. No futuro, as crianças serão milionárias e bilionárias. É. Vou até ensinar logo a Liz, né? A Lisa. Não, minha mas- filhada. Não, mas eu- Tem um mês, eu acho que dá tempo, né? Meus dois filhos estão trabalhando, né? E eles fazem o social media, Uhum. stories e tal, muito melhor do que eu. Tá vendo? Muito melhor do que eu. Inclusive tem um que cuida Pô, eu sigo, eu tu sigo. viu? Eu sigo. E aí, muito diferente, tem tempo, sabe postar, sabe criar os emojis, faz um negócio massa. Você vê lá. Eu E vejo. aí, gestor, o cara ganha R$300, R$500 por essa gestão. Se ele tiver 10, amiga, ele tem com 15 anos, com 13, R$5.000. É. Era aquilo que eu vivi 10 anos da minha vida. Atrás. Aí eu tô dentro de casa agora dizendo, rapaz, deixa que eu compro com o meu dinheiro. Eu digo, ei, baixa o dinheiro aí. Baixa a bola aí, calma Não, eu quero aí. comer isso e eu compro com o meu dinheiro. Eu digo, ei, bicho, calma. Mas é porque é muito mais acessível que pra gente, R$300, quando a gente tinha 10 anos, pelo amor de Deus. né? Não. O cara tem 300 Eu ficava era feliz com milionário. um real, porque É. tinha aquele confeitinho de 1 centavo, Sim, lembra? sim. Aí R$1 dava para pô, eu sou rica Era, do confeito. Era. Então, assim, o acesso ficou muito fácil, né? Ao conhecimento e aos ganhos na parte digital. Uhum. Então, aí a gente tem outro mercado possível desses novos clientes Ah, que todo corretor não quer entender. O que é que a gente entende como cliente? O cliente que quer comprar. E aqueles clientes que podem ser provocados, estimulados, os novos, os que influenciam o pai, é. os maridos, as mulheres. E quem compra só para visitar? E quem compra para investir? Entendem que o formato Vender para quem quer comprar. é fácil. Fácil. É, porra, Sim. bebe ladeira. Vender para quem não quer, aí sim você fez. E sabe o que é massa, Fradique? O que é que a gente esquece? De estimular as pessoas à compra e às novas necessidades. Tá? E aí, como é que a gente pode falar disso? Eu não entendo que tem benefício nenhum ter um animal em casa. Aí vem um profissional, psicólogo,
diz quais são os benefícios, aí vem outra pessoa e fala dos benefícios, aí vem outra pessoa e fala dos benefícios. Criou a necessidade em mim. E agora eu digo, eu preciso de ter um animal em casa, eu preciso de morar numa casa, eu moro num apartamento. Aí o cara diz, mas a casa tem isso. Começou a agregar valor pra mim. Isso eu realmente nunca pensei, mas... Eu não sabia que eu precisava. Eu precisava. Eu preciso tanto. Preciso tanto disso. Como é que eu não sabia disso? Tu tá ligado que isso que você acabou de falar é o método da forma de lançamento, né? Total. Que é aplicável em tudo na sua vida. Tudo. Eu sou, é sério, eu aplico em tudo na minha vida. Tudo. Eu aplico Eu saio em casa. gastando todo mundo. Eu aplico em casa. Quando eu quero ir pro lugar, eu digo que eu tô triste, tô cabisbaixo. A Juliana que foi, pode ir pro um restaurante mais caro. Não, bora, então bora sair. Bora. Eu não digo não. Você não quer que eu tô Ela triste? ela saudável. Não, eu tô triste. Pô, tô pra baixo. Ela quer que eu tô tendo, sei lá. Tô sentindo bem. Bora sair. Ela, bora. Pô, de querer uma picanha. Mas entendeu, Fradique? Mas a gente começa a utilizar. Boa. É o meu objetivo. Não é o que eu quero. Eu tô triste. Tô meio triste Poxa. hoje. Porque se você falar, vamos sair, não. Não vai. Não. Hoje Sai de não. cara. Não hoje criou não. contexto, né? Saiu ontem, Fradique. Saiu ontem. Tá gastando muito dinheiro. Se liga, Fradique. Não sei o que. O dia hoje foi péssimo. É o merecimento. Né? Eita, ela agora vai ver isso. Vai. Ela tá sentindo aqui, ela diz aqui. Já botou o olhinho aqui. Acabou. Vai ter que mudar a estratégia. Não, mas aí é muitas técnicas. Estuda muito, dá pra... não fala mais não, né? Tem outras aí. Tu fala todas as suas técnicas dentro de casa, pode, né? Não, mas eu aplico pra ver se dá certo, né? Pra poder dizer pro corretor, faça. Que eu fiz e deu certo. Mas é sério isso, de verdade. Quando você domina alguma técnica mesmo, de venda, de tudo, você consegue aplicar em tudo na sua vida. Aline, é sério. eu aplico com naturalidade a venda do benefício, por exemplo, e do valor, quando eu estou vendendo uma cota do MB Summit. Eu quero dizer, mas é muito caro participar do MB Summit. Eu disse, bicho, quanto vale? 700 corretores. Eu agora vendendo, Sim. eu escutei muito e eu já escutei corretor dizendo que não precisa. Eu não preciso. Quem é que vai estar? Não, aí, as perguntas. Quem é que vai estar? Quem vai estar lá? Vai falar de quê? E ao mesmo tempo você consegue enxergar corretores que são muito foda e qualquer coisa, eu vou. Não, deixa eu... Eu vou. Eu não sei se ele tá aqui online. É Marcelo Sampaio. Depois você segue esse cara. Esse cara faturou 20 milhões em 2022. Todo o treinamento que eu aviso pra ele tá lá. Todo. Ele não quer saber quem tá, não, nego. Eu vou. Tu tá recomendando? Tu botando aí, ele vai pro Vou Comigo no digital. Aí disse, então vou, Tarcísio. Já comprou? Já. Então bora. Então sempre tá inquieto. Mais uma vez, a inquietação que transforma. Quando você vê esse corretor que diz, quem vai estar? Qual o conteúdo? Avaliando o conteúdo, pode ter certeza. Ele não vende. Ele não é extraordinário. O que é extraordinário? Quer saber o conhecimento. Não tá preocupado com quem tá e quem não tá. É impossível, Fradique, ter 12, 15 palestrantes e eu sair de lá sem aprender nada. É impossível. Olha que eu tenho 16 anos, viu? Achar que não vai aprender nada. Aí se lascar mesmo. No Go Festival do ano passado, o primeiro foi Thiago Nigro, eu acho. Quando acabou a palestra dele, eu disse, meu Deus do céu, pagou. ainda tem mais 20. E eu fiquei incrível. Não, eu fiz anotações, Sim. sei lá, frases importantes. De vez em quando eu tô pensando, e agora? Não sei o que é que eu faço. Tô sem ideias, eu vou ler meu caderno de anotação do Go Festival. Vou lá, acabou-se. Eu leio de novo as ideias. Bum. Não, deixa eu lhe dizer, eu fiz o Google ADS, né? E eu tô lá no Google ADS. Aí quando eu entrei no curso, que eu fiz na matriz, abre um computador, eu disse, que porra eu tô nesse curso aqui? Que porra foi que eu fiz? Eu acabo não tenho o que fazer, né? Mas com aquela, eu fico inquieto, que é que eu vou aprender em janeiro? Não vou mais curso, eu fiquei lá. Daqui a pouco eu tava aqui, ele abre aí, veja o YouTube. Ele começou a falar, né, de como funcionava a métrica. E claro que eu tava ali, porque eu podia cobrar a equipe. Exato. E sabia como cobrar. E aí eu vi que o ganho era muito pequeno o que você pode fazer com pouco dinheiro. E eu achava que era pra ter lead, tem que ter 10 mil, 20 mil. Aí eu já comecei a entender. Aí eu saí de lá, na hora que eu tava. Saí do meio da aula e comecei a ter uma ideia. Então, pra mim, Aline e Fradique, tem
um ponto sagrado que tem em todo o treinamento que eu tô, independente do preço, exceto aquele que transformou a minha vida, né? Mas sempre insight. Então, a quantidade de ideia que eu tenho ali, o que eu anoto, bicho, é surreal. E agora eu descobri uma ferramenta que no computador que você coloca o gravador e tudo que o cara tá falando, ele vai escrevendo. Eu não preciso nem mais escrever. Isso aqui, ó. Passando texto. Fala. Tô chegando aqui, fala aí, peixe. Fala alto. E no WhatsApp também, né? Tem no lugar de você mandar áudio mesmo, Sim, você no Zap clica. você faz o... E você fala, tipo, tal, ponto final, tal. Sim, e consegue interrogação. E ele vai escrevendo pra você. Mas só quem enviar. tá ali inquieto, buscando conhecimento, sabe essas coisas. Então, é impossível. Quem vai estar lá? É isso que o Fradique disse. Como é que eu vou estar com esses caras, com tanta gente boa? R$ 59,90. Não, e R$ 59,90 é o quê, minha gente? Não é nada, não é Nem nada. a pizza é mais, bicho. O cara tá avaliando e criando critério. E não tem aquilo de, assim, R$ 59,90 numa pizza barato. R$ 59,90 na academia, pô, é muito caro. Verdade. Prioridades, né? É prioridade. Total. Não, cara, eu disse quanto é a Heineken hoje. Aliás, tem lugar que é 15, eu disse. Quantas Heineken dá a entrada do MB Summit? Ele vai pro bar beber uma Heineken? Vai, claro que não vai. Claro que não vai. Quem consegue? Eu não vai. Ela não é feita pra isso. Não foi criado. Falou o cara que toma duas. Eu consigo me controlar, tá vendo? Se eu for num bar desse, eu não vou. Olha, ele toma 2 cervejas. Vamos tomar cerveja? Nem me chama, passa vergonha. 2 cervejas. Do que tu me chamasse pra tomar 2 cervejas. E às vezes sem álcool. Eu sou assim, agressivo também. Só que eu tomo 2 camas. Macho mole, Juliana diz comigo. Eu digo, não, porque eu tô meio cansado, então eu não aguento nada. Porque a cabeça tá girando ali o do dia. A cerveja só vem pra... Me conta, como é que tu enxerga o mercado imobiliário depois de tudo isso que a gente conversou? De marketing, de tudo, de metaverso. Eu vi uma corretora que ela simplesmente deixou de ser corretora no físico. Sim. Só pra ser corretora no metaverso. Olha aí. Aí ela tava contando, né, que E a gente aqui perguntando se vale a pena, né? Se vale. Já tem gente que é especialista só no metaverso. Aí ela dizendo, né, que o cara comprou um terreno no metaverso por 15 mil e, sei lá, um mês depois já valia 300 e pouco. Sim. É surreal, né? Né? Agressivo. Eu contratei um corretor agora recentemente que ele é muito dentro desse negócio do metaverso. Eu disse, eu quero você. Cola aqui comigo. Ele ensina a vender fora e você me ensina a vender dentro. Eu lhe dou meu NFT. Eu lhe dou meu NFT, você valoriza ele aí, bota ele aí e a gente divide aí. Vamos fazer uma parceria. Mas é muito legal, né? A quantidade que a gente vê de benefícios. Eu fui hoje para 6 imobiliárias. Todas as 6 me falaram do grande movimento. Qual é o grande movimento? Imóveis no litoral. Minha pergunta é, o que é que esse povo sabe do litoral? Além da metragem e além do... Será que eles entendem de rentabilidade? Será que eles conversaram com o guia turístico da região? Será que eles sabem os passeios que ali tem? Será que eles sabem o potencial turístico que tem a região? Será que eles sabem o que é que vai lançar naquela região? Tipo parque aquático, tipo supermercado, que fomenta essa cadeia, esse grande ecossistema. Porque, na verdade, é isso que ele vai estar vendendo. Ele não vai vender só o produto. Ele está vendendo isso aí que você falou. E cada vez menos, né, Fradique? O cara vende a metragem. É 47, é 52, é loft, é estúdio. Será que ele sabe, de fato, a diferença e o que isso valoriza? Eu escutei do cara uma coisa que eu tava no imobiliário em Maceió e o cara disse, eu não vou comprar não, porque esse flat é poente. Eu não vou comprar esse flat. Não quero esse flat. Aí o senhor me permita. Ele, pô, não. Ele disse, o senhor tá comprando que flat? Tô comprando esse aqui. Aí disse lá o nome do flat, lá em Maceió. Eu disse, olha, quando eu venho pra Maceió, eu fico aqui no Times, que é nessa mesma rua. E a única coisa que fez eu, dentro do aluguel por temporada, locar o imóvel foi a mobília. Sinceramente, eu nunca vi ninguém que olhe, não vou locar
esse imóvel para passar esses 2, 3 dias, Porque esse imóvel é poente. Porque eu vou Porque ficar. o que o cara Vai faz? pegar o sol aqui na minha cara quando eu estiver na praia. Isso. Ele não se preocupa, Fraga, que é ali. Sabe por quê? Porque ele vai chegar, geralmente, no final da tarde, vai ligar o ar-condicionado e pronto. Aí ele, eu disse, não tá comprando para rentabilizar, para alocar. Eu disse, então, esse problema o senhor não tem. Ele, faz sentido. Foi, comprou. Então, falta esse conhecimento macro. Quebrar objeções, né? Entender, Aline Fradique, que só vai surgir objeção. Tem corretor, tem vendedor que fica com raiva de objeção. Objeção, pra mim, essa é a mente da venda. Esse cliente é ruim. Ruim, complicado. Tem uma coisinha que a galera fala de vendas, que é quanto mais objeções surgirem, mais o cliente está interessado. Exatamente. Porque se você Ele não tá tiver interessado, comprando. você não vai botar nada lá. Você não vai falar que tá Não, caro. quando ele você fica vai assim, ó, falar, ótimo. Pronto. Não, eu vou falar só com a minha esposa, mas tá fechado. Bota 2 aí pra mim. Quantos, né, Fradique? Tu já atendeu? Queria 3, mas não fechou nem meio. Mesmo é incrível. O cara que tem objeção, claro que ele quer comprar. Isso é um óbvio. Fica um negócio. Porque ele tá ali tentando que você convença ele, né? Isso, na ele verdade. tá jogando todas as dores dele na mesa. Ele tá entregando tudo ao vendedor. O vendedor que tem que aproveitar isso. Exatamente. Então tá caro. Baseado em quê? Boa. Né? Tá caro em relação a quê? Por que tá caro, né? Enfim. Não, Mas- teve uma frase muito legal que eu tava com um cliente, ele disse, tá caro. Realmente não dá. Pra mim. Aí eu disse, mas por quê? Você enxergou de fato o valor do produto? Tem certeza? Porque já é a terceira coisa que eu te apresento e tu diz que tá caro. Realmente você quer nesse padrão? Onde é é? que eu tava dizendo? Você é liso de terno. Eu vou. Aí ele disse, não, realmente eu tô avaliando. O bom é voltar a pergunta pra ele. Ele diz, tá caro. Você tá caro por quê? Isso. Aí ele fica, né? É. Ele vai dizer, tem que dizer agora por que tá caro. Que elementos, né, ele levou em conta pra Considerando justificar. que você acha que- Mas eu sempre digo pro corretor o seguinte: todas as vezes que alguém diz que tá caro, que não vale ou que não quer, é 2 coisas que tá me comunicando. 2 coisas claras. Primeiro, eu não consegui agregar valor para ele. E a segunda, o produto não tá comunicando com a dor dele. É só isso. Não adianta eu querer vender uma caixa, que é aquela caixinha que eu não sei nem o nome. Vi isso hoje. Preparei até pro treinamento de amanhã. A caixinha de carregar gato. Não tem? Aquela- Tem. bota o gato, o gato fica todo bonitinho. Eu não tenho gato, pra que eu vou comprar aquilo? Entende que não é a minha necessidade? Uhum. Agora, se a pessoa diz, Tarcísio, o gato tem tal e tal benefício. Opa, quero comprar um gato. Na hora que eu compro o gato, começa a surgir o quê? A necessidade dos utensílios para carregar o gato, para levar. Então, é a areia, né? A ração pro gato. Então, precisa entender que tem uma escala natural de prioridade. Então, eu tenho que entender qual a dor de Aline. O que é que comunica com o que ela está buscando. Isso e isso, tal e tal produto. Então, eu vou ofertar para ela esse produto. Tem uma história que tu falou sobre o gato precisa de enfim. Aí tem uma história que eu vi, o dono da loja chegou e disse ao vendedor, você fez quantas vendas? Aí o cara, fiz 10. E você? Aí ele, pô, só fiz uma. Você passou o dia inteiro, só fez uma venda? Ele, sim, só fiz uma venda. Como foi isso? Me conte. Ele, não. O cara chegou, queria comprar uma isca. Sim, anzol, conheço né? a história. Queria comprar uma isca de um anzol. Aí eu vendi. Aí eu perguntei se ele tinha, se a vara dele de pescar tava boa. Aí não tava, ele comprou a vara. Enfim, no final o cara comprou até o barco. Mas é muito isso, Né? né? Ele fez uma venda, só que ele foi entendendo todas as dores do cara e principalmente foi pesquisando, tipo, o que você tá precisando? Porque às vezes o cara vai comprar uma camisa, a calça do cara tá lascada. Sim. Só que o vendedor não sonda sobre isso. Não. Quer uma camisa? Quer uma camisa. Não pergunta, e a calça? Você vai pra onde com essa camisa? Eu adoro levar o mercado do varejo como atendimento. E quando você chega numa loja e diz especificamente o que você quer, como acontece no mercado imobiliário, eu quero um apartamento de 4 quartos, né? Aí você vai, procura um apartamento de 4 quartos e entrega. Não é assim. Porque quando eu chego na loja e digo, eu quero uma camisa branca, a mulher vai dizer, mas é para um batizado, para uma missa, para um culto. Que evento seria, seu Tarcísio? Mas veja, se uma simples camisa
onde uma pessoa, eu já estou dizendo com a diretriz, e ela quer personalizar o atendimento, como é que o imóvel, que vai ser algo que vai botar minha família inteira, a vida inteira, ou por muito tempo, eu não personalizo? Na praia, qual bairro? Que bairro o senhor gostaria? E onde é que o senhor trabalha? E onde é que o senhor mora? Aí vem uns pinceles, né? Você quer comprar um imóvel? Perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de necessidade. Como é que eu vou contextualizar? Às As vezes, dores. você não precisa nem perguntar, você só precisa ouvir o cliente. O cliente solta. Solta, naturalmente, Solta, na conversa, ele né? solta. Livre. Exato, ele solta. Onde o filho estuda, o que é que ele gosta, exatamente. o que é que ele faz, né? Então, naturalmente, o cliente vai lhe dizendo aquilo. E você tem que estar... é nessa pesquisa de perfil que você vai ganhando a confiança do cliente. Você não vai vender um apartamento sem que o cliente confie em você. Você vende a sua credibilidade e sua confiança. Se o cliente chegou, disse o que ele quer e você já foi friamente, automaticamente atrás do produto que ele está procurando, óbvio, a probabilidade de você oferecer o produto errado é muito grande. É muito grande. Não, é quase que 90%. Porque você não conversou com ele. E sabe o que é pior? A mim, Fradique, ele achar que vai acertar. Não é? Não, mas eu já sei vender. Eu disse, mas com base em quê, filho? Sabe vender? Não, porque o cliente tá me dizendo, será que tudo que o cliente diz é o que ele precisa? É o que ele precisa, é aí. O cliente engana a gente. Então, Olha, o cliente Porque se ele eu soubesse só que tenho ele 50 precisa, ele não reais. vinha atrás do corretor, pô. Mas é isso. Minha gente, olha só, presta atenção. Ele não sabe. Ele não tem. Ele não sabe que pode. E ele nem tem as dores dele evidentes. Evidente. Então eu preciso entender quais são as dores, o que ele pode, o que ele tem, o que ele pode ter. Muitas vezes é até melhor a gente esperar um ano e a vida desse cara muda e dobra. E ele, em vez de comprar um apartamento de 2 no PCV, ele tá comprando um apartamento de 4. Ou no investimento, o cara quer comprar um apartamento de 500 mil, o cara vende 3, aí ele de 150, de 200. Ou aluga. Ou aluga. É melhor ele alugar e pesquisar com calma. Aí eu ganho o aluguel e eu ainda ganho depois na venda. E ele ainda vai me indicar, ainda vai ficar grato pra mim, ainda vai economizar. E ele vai enxergar você como... Esse cara, ele não me vendeu, ele me ajudou. Ele me ajudou. Transformação. Eu ganhei um amigo, ele não ganhou outro, eu ganhei um amigo que agora eu posso ligar pra ele e a imensidade de indicações que você vai ganhar ali. E aí lá vem você fazer aquela bela carteira de clientes, tão sonhada carteira de clientes, né? Que você conquista justamente dessa forma. Criando relacionamento, aumentando sua credibilidade com os clientes, acabou. Deixa de ser o corretor viciado em lead, enfim. Isso. E aí já... Exato. Aí a galera já começa a ligar pra você, já começa a lhe indicar pelo seu atendimento. E a tão sonhada carteira de clientes. Eu sempre digo que quando a gente tem um atendimento extraordinário, onde os poucos clientes que eu atendo não percebem que eu quero vender algo para ele, e sim transformar a vida dele, porque eu não vendo o apartamento. Eu sempre digo, eu não indico você vender o apartamento. Você vende o bem-estar, estar com a família, prazer, área de lazer, jogar bola com os filhos. Você tem que vender conforto, menos o metro quadrado. A pior coisa do mundo que eu vejo é o cara dizer, quantos metros são? Tá caro. Pra quem tá caro? Que contexto é esse? Né? Então a gente precisa entender que o nosso cliente compra, e é tão vago a questão do metro quadrado e do preço por si só, que tem um monte de gente aí comprando metro quadrado de 17 mil. No mesmo lugar tem metro quadrado de 10. E por que ele não compra? E por que ele não compra o lote? Já que é mais barato, porque ele não quer, ele quer conforto, ele quer rooftop, ele quer alto padrão, né? Ele quer estar bem localizado, ele vai pagar por isso. Pode ser investidor que for. Ele vai pagar por isso, Fradique, desde que fique evidente. Você vai botar em Boa Viagem um pé do caixão e vai dizer que rentabiliza 20 mil reais. Você bota do lado um rooftop e deixa para rentabilizar 5. Isso, prefere. É moderno, é novo, é tendência de mercado. Então, eu preciso entender o que é que comunica, o que é que fala para o universo mental do meu cliente. Então, tem que estar claro isso, sabe? E as pessoas têm que entender que o que destrava a Aline não é o que destrava a Fradique. O que destrava Tarcísio não é o que destrava... Não pode ser feito o mesmo atendimento. Não, nunca. Cliente diferente, porque acontece assim, absurdamente várias vezes. Não, e o corretor disse que já sabe atender, né?
Eu escutei uma coisa muito legal, que eu fui atender um cliente, a corretora. Aí entra aquela história do cliente sinestésico visual. Sim, que vai, sim. pô, tem o cara já se mexe ali. Mas escuta essa. Eu mostrei a planta do loteamento. A corretora estava aqui e me disse assim: professor, ele quer 2 lotes. Aí eu escutei ela aqui, né? Professor, ele quer 2 lotes. Aí tu só não. Professor, ele quer 2 lotes. Aí na terceira vez eu disse: ô amor, oi. Tu fecha? Ela olhou pra minha cara: vai beber água, vá. Deixa eu atender aqui o cliente. Tô sentindo que você tá com sede. Vai beber água. Aí o cara olhou pra minha cara, eu fui tão deselegante, mas isso é a honra que eu tenho de ser professor, né? Professor dá pra gente dar uma batida e não tem muito. Aí eu, vá sentar, meu amor, vá. Aí ela foi sentar, eu conversei com o cara: qual a metragem da tua casa lá em Brasília? Eu disse: minha casa em Brasília tem 520 metros. Aí eu, tu vai se adaptar a fazer uma casa aqui, tu quer fazer uma casa aqui de quanto? Eu quero uma casa aqui. A minha arquiteta fez um projeto pra mim, eu já venho aqui há muito tempo pra essa praia. Ela fez um projeto pra mim de 220 metros. Tenho certeza que tu vai se adaptando. Ele disse: não, Tarcísio, mas vê, eu adoro espaço. Eu digo: entendi. Porque 2 lotes, como você tá me dizendo, já esqueci ela. E no atendimento. E pedi pra ela ficar olhando o que eu tava. Escuta aí. Ela disse: com essa metragem aqui, você não constrói uma casa de 250 metros. Você precisa de 3 lotes. E para construir em 3 lotes e ficar com espaço, vai ficar melhor que você escolha nessa quadra. Ele disse: quanto fica essa quadra inteira? Caraca. Então veja, o quanto nos cega, né? Não enxergar as necessidades. E tudo começou com uma pergunta. Uma pergunta só. Não, e sabe o que é claro, Fradique? É você ser despretensioso na sua pergunta. É a necessidade, não é quanto eu ganho, cara. Não é quanto eu ganho. Se a gente for fazer as coisas pelo que a gente ganha, no dia a gente não vai fazer nada, porque muita coisa do que a gente faz, a gente tá plantando, é um relacionamento e você não tá ganhando. Muito das coisas que eu faço, por exemplo, a minha vida inteira, eu não ganho, mas ganha de outra forma. Então você tem que entender, enquanto corretor, o que eu vou absorver de perguntas que vai gerar resultado e vai trazer venda. Prestar muita atenção também, porque tem cliente que diz assim: eu tenho 50 mil para dar de entrada. Ele não tem porra nenhuma. Não tem nada. E tem cara que diz assim: 200, eu tenho 200, tem entrada não tem 10. não, o cara é Não, eu tenho milionário. 200 mil pra dar de entrada. Aí quando você acha o povo tudo perfeito, pronto, agora é só eu vender ali a casa aqui. Minha casa em aldeia, vender 2 meninos, que eu consigo desses 200 mil. Espera só um pouquinho, só vou Só um vender. pouquinho. É negócio de 3 anos. E a casa que eu tô vendendo tá em inventário. Mas tá no nome do meu avô. Que já tá quase. Não, meu avô que morreu. Aí passar do avô pro pai que também que morreu. Que tem 2. Então, é muito superficial a maneira que a gente atende. E eu acredito que a gente tem que mergulhar muito nas dores das pessoas. Porque eu não consigo me comunicar de maneira eficiente sem ele conhecer, Aline. Eu não consigo sem ele conhecer, Fradique. Claro, faz um atendimento, faz, mas meia boca. Você quer fazer meia boca ou você quer que essa pessoa indique? Você quer que essa pessoa fale bem de você? Quando você faz um atendimento meia boca e você fecha a venda, você fica com aquele negócio na cabeça que você fez um atendimento. E não é. Sabe qual é o perigo? Ter como termômetro a venda. Porque alguma pessoa pode ter lhe comprado e não você vendido. E pode ser que alguém que não comprou de você lhe indique para 5 pessoas que comprou. Então, a venda como termômetro de atendimento é muito perigosa. Eu conheço gente que atende ruim e vende todo mês. Todo mês. Mas será que se ele melhorasse por insistência, porque é chato, porque é determinado, porque muitas vezes mas não quer aprender. Mas não faz um atendimento. Eu vou comprar esse cara pra ele parar de mexer no meu saco. Não, e às vezes acerta, o cara compra dele. Chegou um cara e o cara diz: eu quero comprar. Falou, entrou lá, disse que queria comprar. O cara quer comprar e acabou. Se o cara não entendeu. Quantas vezes você já foi numa loja, vocês já foram numa loja, compraram e pouco importou quem era o vendedor? E quantas vezes alguém já ligou pra você e você disse: eita, poxa, a pessoa foi tão atenciosa comigo que eu vou ter que comprar. Então é muito mais comum você ir e comprar o que você tá comprando, comprar alguém, do que alguém lhe vender. É muito mais comum. Eu já entrei na loja, fui no shopping, eu tava de Havaiana mesmo, tal. Fui. Ninguém me atendeu, cara. Eu entrei na loja, ninguém me atendeu. Aí, beleza. Peguei o que eu queria. Olha aí. Quando eu peguei o que eu queria, chegou alguém.
E assim, eu não peguei na hora não, tá? Andei pela loja e tal. Enfim, caramba, ninguém me atendeu. Quando eu peguei, chegou a vendedora. Aí eu disse, não preciso de ajuda. Já resolvi. Eu falei, não, mas eu não fui grossa não, falei normal. Falei, não preciso de ajuda não, já resolvi. Beleza. Fui pro caixa. Quando eu cheguei no caixa, essa mesma vendedora chegou no ouvido e falou, fui eu. Aí eu falei, não foi ela. Falei, não foi ela. Eu que comprei, ninguém me atendeu. E eu falei assim, numa boa. Eu falei, cara, ninguém me atendeu. Eu não acho justo que a venda seja pra ela. E eu ainda disse, não, eu vou olhar a nota. Porque não sai o nome do vendedor. Está aí, algum nome aqui, eu vou cancelar a compra na hora. E sabe o que é legal isso? Porque você não tá acostumando. Eu vejo muito isso no mercado imobiliário. O cara, agora, assim, eu vou dar uma venda pra Aline. A Aline começou agora. Deixa eu dar uma venda pra Aline pra estimular, meu amigo. Você tá desestimulando ela. Você tá jogando o atendimento, a técnica, o esforço no saco. Já foi tão crucificado. Não, daí não. Um pouquinho cortado no início. Não, pô. Não. Só tem resultado quem se esforça. Só dá valor quem busca. Então, como é que eu vou dar um cliente pronto para quem não tá fazendo nada? Nesse caso, qual o esforço que ela teria de ir lá perguntar o que você tá precisando e tal? Primeiro, que era o trabalho dela. Ela não fez o mínimo que seria o trabalho exatamente. dela. Isso já aconteceu muito. Eu trabalhei numa concessionária de carro e tem essas histórias de verdade e acontecem mesmo. O cara que entra com a sacolinha. Isso. Mas é verdade. Porque não é mito não, né, Aline? É mito não. Viu uma galera do interior e tal. E aí o cara ficou olhando na Peugeot, era aquele conversível. Eu esqueci agora o nome, mas é um conversível. Aí ele entrou com a mulher dele de sandália havaiana, não sei o quê, aí começou a olhar e ele, e aí, o que você achou desse carro? Ninguém queria atender o cara, né? Ninguém queria atender o cara, mas um cara foi lá e atendeu ele. O que achou desse carro? Aí começou eles dois conversando, ele e a mulher e tal. Aí ela... eu quero preto, eu quero vermelho, eu quero preto, eu quero vermelho. Aí a galera, meu Deus, ele não vai levar nada, né? Já não tinha cara de quem ia levar. Ele, tá bom, vai. Eu vou querer o preto e o vermelho. Sim. Ele comprou os dois carros. De sandália havaiana. Mas, minha gente, eu acredito muito na venda despretensiosa. Mas muito, muito. Quem mais vende é quem menos demonstra que ele vende. Exato. Né? Eu acho que todos os extraordinários que eu vejo, eles não focam em bora tirar uma proposta? Então bora fechar? Não. É de maneira natural. E aí, Fradique, qual foi a unidade que tu mais gostou? Primeiro ou segundo andar? Aí, Fradique, eu ainda não tô decidido não, mas se eu fosse comprar... Não, se eu fosse comprar. Terceiro andar. Massa, sua unidade é muito boa por isso. Daqui a pouco assinou o contrato, entregou a documentação, rodou o contrato da construtora e a venda aconteceu. Despretensiosa. Acredito muito nessa forma de atender, claro, com todos os gatilhos mentais, com todas as técnicas de vendas, evidente, com o tipo de cliente que é, mas sempre focado em entregar para o cliente a solução do que ele precisa. Tá vendo tu que eu disse a tu que uma hora era pouco? Eu falo muito, né, bicho, também? Não, na próxima vai ter um churrasquinho, né? Isso, não traga mais isso aí não, pelo amor de Deus. Traga mais isso não, que a barriga tá grande. E não precisa nem vir triste, né? Tipo, eu tô triste, eu preciso jantar. Sem jogo. Vai ter um churrasquinho, né? Ótimo, churrasquinho ótimo. E a gente também vai trazer exemplos. Mentira, eu tô brincando. Imagina, um exemplo aqui, ó. Esse cara aqui dessa imobiliária aqui. Quais foram os nossos patrocinadores hoje? Passa aí, galera. Vai passar aí. Ó. A gente teve Interface. Isso. Né? Melhor curso de Pernambuco, viu? Melhor curso de Pernambuco. Copia aí, viu? MB Summit. Isso. Ainda tem. Eu não vou dizer o preço não, porque R$59,90 não, isso não é nem preço, né? Isso. Meu link lá. É só dar um alô que Fradique chamando. Ó, o Interface, certo? O MB Summit, o maior congresso imobiliário do Brasil. Bruna Maia Cozinha, delícia. Não, pra mim, por favor, Bruna Maia não.
Não manda mais, Bruno. Agradecer também a Sell My House, que é a maior aceleradora de negócios Olha aí. imobiliários do Brasil. Das dos meninos. feras lá, né? Diogo, Matheus e Lucas. Um abraço pros caras aí, viu? Os caras viu? é monstro, viu? Né? Os São caras é monstros. monstro. Deixa eu só dar um recadinho aí. Claro, Fred, fique à vontade. com relação ao Interface Cursos, que a gente tá numa nova gestão agora em 2023. E vê que massa. Imagine um curso de TTI, onde a última aula você vai escolher qual é a especialidade. E essa última aula que você vai escolher a especialidade vai ter um dia inteiro de imersão, seja no Minha Casa Minha Vida, seja no luxo, ou seja no loteamento. Então a gente vai escolher os nichos, serão 4, onde a gente vai estar compartilhando um dia para que o corretor, após fazer o TTI todo, ou no meio do curso, 6 meses, ele possa ter aula prática, para ele dizer, eita, eu quero entender um pouquinho de loteamento. Então, Massa. ele vai ter uma vivência com alguém do loteamento. Sai de lá com o nicho já escolhido, claro, e já entendendo como é que funciona esse mercado. É o algo a mais do curso, né? Isso. Não é um curso igual a todos Não. os outros que você vai e faz. Não, Fradique, vou dar um recado. Quem quiser comprar diploma do curso do TTI, não vá com o TTI. E a gente tá para formar. Aí o cara quer só o diploma para ser corretor? Não vá. Então lá tem network, as aulas presenciais. Todos os professores vivem o mercado imobiliário. Tem então Jean Fernandes, experiência muito forte no direito imobiliário. Tem Túlio Malta, que é o nosso diretor sócio também, que faz isso há 23 anos. Então pensem, uma escola localizada em Boa Viagem, com 23 anos de mercado, só formando corretor de maneira exclusiva, é pra gente respeitar, né? É pra respeitar. E mais com essas aulas práticas aí que a gente começa agora, a partir de 2023. Eu tenho a honra, fui aluno, fui professor e agora estou na diretoria pedagógica comercial. Muito honrado de Parabéns. contribuir mais, né, com o mercado imobiliário e na semente, que é a formação do corretor de imóveis. Muito Só não obrigado aí vende por vocês. hoje quem não quer, cara. Não Quem quer. não E ficou investe, muito né? nisso aí mesmo, esse que você falou agora. O curso, ele ficou aquele negócio, eu vou fazer o curso para pegar o diploma, Isso. e o curso ficou esquecido. Isso. A formação esquece, né? ficou. Pega o diploma, tu vem ser corretor, que aqui na minha imobiliária... Aqui onde tu vai, o treinamento é aqui. Não é. O cara nem tem tempo, nem sabe e nem expertise dele. Então, eu queria até fazer um apelo aí a todos os donos de imobiliária e que tem equipe, não queiram formar o cara sem que ele entendam sobre o mercado inteiro. Processo. Né? O processo inteiro. O que é uma formação do técnico? A gente tem comprovação de todo mundo que fez o curso com a gente e voltou para o mercado. Estava no mercado, fez o curso, teve outra postura, outro comprometimento, outro pertencimento. Inclusive, quero fazer aqui o convite já ao vivo aqui para a Aline, dela, de repente, fazer um curso livre lá com os alunos. Vamos, E a gente tá vamos. ofertando aí sobre rede social, Massa. sobre posicionamento. É muito legal, sobretudo quem é especialista no mercado, mas também quem não é especialista no mercado imobiliário, que a gente possa aprender com tudo isso. Vamos. E fazer um Tá grande, bom atendimento, né? Show. Aprender, o negócio é aprender. Exato. Mais uma vez, obrigada, professor Tarcísio, por ter aceitado, eu que principalmente por abrir o nosso podcast, né, William? exatamente. que E vai honra, mudar. Muita honra, que não, honra. honra foi toda Honra, nossa, minha. viu? Eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast vai sair transformado. Que bom. Que Viu? bom, Vamos que fazer bom. um brinde. Vamos fazer um brinde. Bora. Nosso Tintim, Bora, peraí, deixa eu... podcasting. Aê! Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado.